Esta reflexão é baseada na mensagem Lembrando-nos do Senhor, parágrafo 53, a seguir. Quando Jesus estava sendo julgado, e por nada mais a não ser para zombar, ele foi enviado de Pilatos a Herodes. Agora, Pilatos não teve de fazer isso, e você sabe, pois que tentou lavar as mãos disso. Mas, uma vez na sua mão, você tem de tomar sua decisão. Você não pode passar para outra pessoa. É você, como indivíduo. Mas ele foi enviado a Herodes só para fazer uma zombaria, porque ele era bem conhecido como quem operava milagres e assim por diante. E ele foi banido da igreja. Por isso, o próprio Pilatos, ele achou que simplesmente o enviaria até Herodes. E talvez isso acertaria o velho ressentimento que tinham um com o outro. Assim, Jesus foi levado para o outro lado das ruas e pelos lugares até se encontrar com o tribunal superior, Herodes. E quando se encontrou com Herodes, Herodes foi apresentado à sua única oportunidade. Quão insensato pode ser o homem? Se Herodes ao menos soubesse que em pé diante dele estava o cumprimento de todo profeta hebraico, que se encontrava diante dele o cumprimento de todo o sábio e profeta que já havia falado, a oportunidade de ter satisfeito o seu coração pecaminoso com graça e misericórdia. Que homem insensato foi Herodes! Entretanto, não tão insensato quanto ao homem hoje, que é apresentado a mesma coisa, porque tivemos mais 2000 anos de ensinamento dele, da misericórdia dele. Mas que coisa insensata que Herodes fez, quando se encontrava diante dele e nem pediu graça ou misericórdia, nem pediu perdão do pecado. Ele não sabia que de pé, acho que esse homem não se dava conta que diante dele estava tal pessoa. Deixemos isso infiltrar o minuto, porque esse homem não tinha um nome tão social, de grande posição social, que diversas organizações e clubes e assim por diante aos quais ele estivesse ligado. Ele não era conhecido assim. Mas ele era, entre o povo que conhecia a Bíblia e conhecia a promessa. E possa eu dizer um pouco mais forte, aqueles que estavam predestinados à vida eterna, eles reconheceram isso no momento em que ele ficou de pé ali. Mas Herodes não havia descoberto isto. Ele nem sabia. Que coisa triste. Tudo sobre o que os profetas haviam falado por 4000 anos.
O cumprimento do clamor do mundo se encontrava diante dele. Ali, na sua presença, se encontrava todo o cumprimento. E como eu diria de novo, seria nossa opinião que ele foi um homem insensato, porque tomou uma decisão insensata. Pois note que ele nem pediu misericórdia. Ele pediu para diverti-lo. Ele disse: ouvi dizer que você é um realizador de milagres. Pediu divertimento em vez de misericórdia. É isso o que o mundo hoje, expressando outra vez a mesma decisão de Herodes, quando eles veem a Cristo, que opera milagres, fazendo a mesma coisa hoje que ele fez então, e as únicas coisas que requerem é: deixe-me ver você fazer assim e tal. Vocês dizem que Herodes se encontrará numa posição ruim? O homem de hoje se encontrará numa posição pior. Herodes tinha 4.000 anos de experiência, os profetas e sábios. Nós temos 6.000, com um super ensinamento quanto ao que tiveram então. Certamente que sim. Que coisa isso causou? Assim é hoje, a mesma coisa. Mas qual foi o problema? Herodes nunca pensou nisso seriamente. Nunca parou para considerar. Não deixemos ser assim conosco. Esta é a nossa hora de visitação. Lembremo-nos de Cristo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não espere até algumas regiões além, nos condenados, naquela região onde você não pode ir à presença de Deus e seu tempo na terra terminou. No pesadelo do horror, você se lembrará que teve sua oportunidade e a recusou. Que os jovens observem isto, que todos observem isto. Herodes nunca pensou nisso seriamente. Sua única ocasião, ele só pediu que o divertisse e que Jesus fizesse algum tipo de truque, tirasse um coelho do chapéu, ou você sabe, ou algo assim. Ele achou que ele fosse de modo diferente e considerou isso como um mágico. Ouvimos dizer que você pode pregar peças. Deixe-me ver você pregar sua peça agora. E permitam-me dizer isto com reverência. Mas quantas vezes supostos ministros deste dia têm dito: se houver Espírito Santo, se você crê que o Espírito Santo é justamente como foi no princípio, deixe-me ver você tomar o fulano aqui, ou isto, ou este homem aqui, esta mulher aqui, vou buscá-los, deixe-me ver você realizar isso. Eles se dão conta de que esse é o mesmo Espírito? Não se dão conta. Se tu és o Filho de Deus, toma esta pedra e transforma em pão. Se tu és o Filho de Deus, diz-me quem te bateu na cabeça. Se tu és profeta, dize-nos quem te bateu. Com um trapo em volta do rosto dele. Bateram-lhe na cabeça, e então um passou a vara para o outro. Disseram: dize-nos se tu és profeta, dize-nos quem te bateu. Creremos em ti então. Dize-nos
Se tu és o Filho de Deus, somos honestos de coração. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e creremos que tu és o Filho de Deus. Será que muitas pessoas hoje, tanto homens como mulheres, jovens e velhos, não se encontram na mesma posição? Se você vai se lembrar algum dia que esteve na presença dele, à fonte dele, e quis ver uma peça, ou quis ver um truque, ou uma outra coisa, isso me faria crer nisto. Deixe-me sentir um arrepio nas costas, ou deixe-me fazer isto ou aquilo e crerei nisso. Veja, alguma sensação, pura idolatria. Você sabe, Jesus disse num caso, ele fez uma pergunta. Eu gostaria de perguntar isso à igreja hoje. Jesus disse, por quê? Por quê? Por que me chamam de seu Senhor e não fazem as coisas que ordeno que façam? Como poderiam me chamar de Senhor e não guardar minha palavra? Como podem me chamar de Senhor e negar as coisas que lhes ordenei pregar e ensinar? O que é isso? O que causa isso? É porque alguma tradição denominacional se encontra entre eles e a palavra. E qualquer coisa que se encontra entre você e Deus é um ídolo. Isso toma o lugar de Deus. Por que vocês me chamam de Senhor? Senhor significa posse. O Senhor possui a propriedade. E se Deus me possui, se sou dele, ele me mudou. Minha direção um dia quando eu estava no caminho errado e me chamou para um propósito. O que devo fazer se não cumprir seu desejo, como ele fez com Pedro? Como posso fazer qualquer outra coisa se não guardar sua palavra? Por que me chamas de Senhor? Quero citar outro indivíduo aqui e considerá-lo. Judas. Ele tem que lembrar através de quê? Estamos falando a respeito de lembrar do Senhor. Judas hoje, até ele não mais ser, terá de lembrar que vendeu seus direitos de primogenitura. Ele vendeu Jesus para ganho pessoal. Nós ridicularizamos Judas, dizemos que era imundo, sujeito ruim, não idôneo para nenhum lugar ou nenhuma sociedade, não é idôneo para o céu, porque ele vendeu o seu Senhor, depois de ter a oportunidade até de ser um discípulo, ser um apóstolo, o chamado mais alto da Bíblia, mais alto do que profeta. Ele teve a oportunidade de ser um apóstolo e vendeu esse direito para ganho pessoal. Agora ele tem de se lembrar disto. É assim que ele se lembra de Jesus, ganho pessoal. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Se eu puder esquecer o que eu fui e lembrar-me do que Ele é, se eu puder lembrar de Jesus, se puder me lembrar dele na cruz, se puder me lembrar do que Ele fez por mim e puder me lembrar da hora em que Ele lavou os meus pecados e me deu o Espírito Santo para me guiar, então sou levantado acima de tudo que sustém essa terra. Sou levantado acima de toda coisa terrena em lugares celestiais em Cristo Jesus, onde posso ter comunhão com Ele. Lá em Sua presença, esquecendo-me do que já fui, esquecendo-me de todos os meus pecados e tudo, porque eles estão no mar do esquecimento, esquecendo-me de todo o meu passado, esquecendo-me de tudo e lembrando-me
que ele me tornou seu por sua própria morte. Ele ocupou o meu lugar. Eu, que não tinha direito de ir a lugar nenhum, senão para o inferno. Ele ocupou o meu lugar e me levantou do inferno. Ele foi lá por mim, e ele me levantou por sua graça abundante, até que agora somos filhos e filhas de Deus, e sentamos em lugares celestiais em Cristo Jesus, sempre regozijando e lembrando dele, o qual nos trouxe seguramente até aqui, e com fé que pulsa em nossas almas, empurrando-nos, e por graça ele me levará adiante. E pelos olhos da fé vejo a Escritura cumprida, que diz: a todos que dantes conheceu, ele chamou. A todos que ele chamou, ele justificou. E a todos que ele justificou, ele glorificou. Portanto, com isto no meu pensamento, encontro-me na congregação das pessoas, onde o Espírito de Deus está, e são ressuscitados para assentarem em lugares celestiais em Cristo Jesus, esperando a hora quando esta vil figura de vida humana, que possui uma pulsação mortal e que tem de parar algum dia, quando será mudado e receberá um coração do Espírito que baterá no decorrer de todo o tempo incessante além disso, sem doença, sem sofrimento, sem ansiedade, sem a idade avançada ou qualquer outra coisa. Lembre-se de Jesus. Quando o barril ficar vazio em sua casa e não houver mais farinha, lembre-se de Jesus. Quando o médico disser que não há mais chance, lembre-se de Jesus. Quando o diabo tenta você, como cantamos o nosso hino de despedida, quando as tentações aparecem ao nosso redor, respire aquele santo nome em oração, lembrando de Jesus, lembrando que ele virá outra vez. O mesmo Jesus que foi tirado de nós retornará de modo semelhante ao que o vimos ir para o céu. Lembre-se, ele retornará para os que são dele. Deus vos abençoe.